O pessoal realmente nessa repercussão toda aí do nosso do ex-presidente Collor preso, né? Tem mais um escândalo aí repercutindo no mundo inteiro essa questão e, olha, lamentável, né? A gente, claro, tem as nossas opiniões, seja a favor, contra, críticas contra o mandato de Fernando Collor, mas é triste, né? É triste. Mais um ex-presidente envolvido com justiça, os presidentes nacionais, é o nome do Brasil para o mundo inteiro, com mais um presidente aí, dessa vez preso, né? Em regime fechado. Já quero trazer aqui justamente saber a opinião, né? Que para nós é muito importante ouvir de alguém que vive esse mundo, que é o nosso querido Bibo Nunes. Boa noite, Bibo. Boa noite, Luiz Cortez, satisfação. Boa noite, ouvintes da Rádio Pampa, Rádio das Notícias. Mais um presidente, né, Bibo? Aí mais envolvido. Um presidente. Que coisa, hein? Eu me lembro, em 1992, eu era presidente da TVE. Era o mais jovem presidente da TVE do Brasil. E eu acompanhei o julgamento ali, o impeachment do Collor. Me marcou muito aquilo. E eu pensei o seguinte: olha, depois dessa, acho que ninguém mais vai querer roubar ou fazer algo errado depois de toda essa vergonha. Isso em 92. 92, eu olhando a TV, mas que vergonha. Agora não vai ter mais, eu acho que vai moralizar o Brasil. Não é que dali a um tempo ele foi eleito novamente, senador, e voltou a fazer falcatruas. Impressionante. Na época eu me lembro, fiquei muito chocado, mas como é que pode uma pessoa olhar o filho, a esposa depois, passar uma vergonha dessas? Foi o caso da Elba, né? O Pedro, irmão dele, que denunciou ele, mas eu fiquei com uma vergonha incrível e depois acontece isso e agora está aí preso. É o terceiro presidente nosso preso, né? Mas esperar o quê? Fora do Brasil se anda, olha, presidente da República preso lá é normal. Eu digo, olha, e o normal agora também é que ex-presidiário também é presidente do Brasil. Então não só presidentes foram presos, como tem um ex-presidiário presidente do Brasil. Imagina como é que fica a imagem do país no exterior. O que é o Brasil? Aí se fala da justiça, o STF julgando como está julgando. É uma situação muito difícil. Aliás, hoje condenaram aí que tinha uma arma terrível, né? Um batom vermelho. Perigosa. Uma arma que comprova que isso é um golpe de Estado, ela é uma terrorista, é uma golpista. Só que agora tem que definir a pena. A dosimetria. De todos os que julgaram, para mim, um ali é que tem fundamento, que é o único que é juiz praticamente, que é o Luiz Fux. Que a condenação foi 1 ano e meio, que para mim é muito, porque quando é depredação ao patrimônio público é de 1 a 6 meses, porque não teve violência, não foi grave, não teve tiro, não teve facada. Sim, em 1 ano e meio, e ela já cumpriu, então. Já cumpriu 1 ano e meio, mas então para mim o ideal ali, 1 mês, e como ela é primária, não ia ser presa. Da cesta básica, aqui ou ali, né? 1 mês estaria de bom tamanho, porque, cá pra nós, usar um batom numa estátua, primeira chuva já deixa limpinho. Então o absurdo foi muito grande, mas acredito, pelo que eu vejo esse ódio que existe lá, essa ganância por revanche, por punir as pessoas, essa cidadã que é uma manicure, que não tem nada de maldade, uma pessoa só olhar para ela que vê que não é nada de terrorista, não é golpista. Acredito que a maioria aí optou por 14 anos, o outro 13, o único 1 ano e meio, deve ficar aí pelos 7 anos, que vai ser um imenso absurdo, porque eles não querem recuperar o Brasil, não querem mesmo. Depois das 8, quando eu voltar aí, às 9 por aí, falar sobre outro absurdo, que foi o Zanin, ministro Zanin, querendo dar uma ordem praticamente pro presidente da Câmara. Vão se respeitar. Isso aí agora vai engrossar. Isso aí é até preocupante, né, Bibo? Porque outro comando, outra força, e é aquela frase, né? Cada um no seu quadrado, e isso tem se tornado frequente. Outra força, inclusive nas pautas do ano passado, o próprio STF e o Senado teve aquela rusga ali, da questão da liberação das drogas, 40 gramas, entrando numa seara que não é propriamente deles, né? Não é deles. E o grande problema foi quando a Câmara aprovou em votação para que o Daniel Silveira fosse preso. Eu me lembro que eu disse na tribuna: olha, vocês estão cometendo o maior absurdo, é a desmoralização. A Câmara Federal está aqui se ajoelhando, virando capacho do STF, e assim mesmo votaram pela condenação, pela prisão
do Daniel Silveira. Aí desmoralizou. Que não fez valer a imunidade parlamentar, né? Não fez. Que ele foi condenado por causa das falas dele. Porque quando a própria Câmara autoriza, aí não tem como. Tá tirando seu próprio poder. Ninguém pode prender um deputado, fazer qualquer coisa sem que a Câmara autorize. Sim. É o que está acontecendo com o Ramagem agora, que vai dar toda essa discussão, porque o Ramagem, ele tem o artigo 53, que é a imunidade parlamentar, e quer argumentar que 3 crimes dele eram antes de tomar posse em 16 de dezembro. Só que tem um detalhe: esses 3 crimes que eles dizem que teve, para nós não teve crime. Não existiram esses crimes de tentativa de golpe de Estado, isso não existiu. Sim. Então, nós da Câmara não vamos aprovar que ele seja preso, condenado ou julgado qualquer coisa. Ele é o único parlamentar que está nessa confusão aí, é uma pessoa de extremo bom caráter, correto, que já foi perseguido. Em 2020, o Bolsonaro nomeou ele diretor-geral da Polícia Federal e o Alexandre de Moraes impediu. Ali, o Bolsonaro tinha que ter engrossado e mantido. Ali começou um erro. Quando se baixa muito, aparece o bumbum. Pois é. E é isso que aconteceu. Tem que se impor. E agora, comigo, por exemplo, não tem conversa. Comigo não tem conversa, pois que eu chego a um determinado objetivo e vejo que é o certo e errado. Sim. Por exemplo, nós temos que fazer a obstrução na Câmara enquanto não votar a anistia. E essa do Ramagem, o STF não vai de maneira alguma querer prender ou fazer qualquer coisa com o Ramagem, porque ele é um deputado federal e tem imunidade parlamentar e é totalmente inocente e é um grande patriota. Abriu precedente ali na questão do Daniel Silveira ali também, porque... Foi vergonhoso. Ali baixou demais, né? Baixou a guarda. Vem cá, vocês estão indo contra vocês mesmos. Exatamente. Vocês estão bancando capacho. A acusação era o que ele falou. Capacho do STF. Não tem cabimento isso. Tanto é que o Zanin quis dar uma ordem agora. Pois é. O que ele disse ali, acho que está falando com quem? Com a Justiça ou com a segunda instância, a primeira? Não. Está falando com o Poder Legislativo. E é bom lembrar que quem faz as leis é o Poder Legislativo. E o Judiciário tem que julgar as leis que nós fazemos. Vamos ficar cada um na sua, porque chega de desrespeito. Eu não admito mesmo. Pois é, porque aí começa a entrar num outro poder, enfim, dando as leis e se intrometendo, inclusive, em outra ordem que não é do STF, né? Pois é, estão se achando demais. Só que agora isso vai acabar. Eu falei para meus colegas, comigo não tem isso aí. Eu tô aqui, eu respeito, não ofendo honra e dignidade de ninguém, mas ninguém, enquanto eu for deputado federal, ninguém de outro poder vai querer passar por cima do Poder Legislativo. Comigo não. Se o 512 se entregarem, Bibo Nunes não se entrega. De jeito nenhum. Não, mas não tem conversa. Eu tô fortes pela causa. Declarações aqui de Bibo Nunes. Não, mas eu tô pela causa. Eu não tô pra teta boca. Eu não tô pra me ajeitar. Eu tô aqui pra devolver parte da imensa honra e gratidão que eu tenho com o Rio Grande do Sul, porque devolver. Então eu tô aqui pra fazer o certo e o justo. E quem é injusto, quem tá fora da lei, quem está fora do seu quadrado, nesse momento, é o STF. Nós vamos aumentar esse debate aí na questão do Zanin, mas não é a primeira vez que o STF tenta colocá-lo dentro. Né? Vão se respeitar. E aí começa a baixar muito a guarda, é isso que você falou, baixa muito a guarda, eles vêm pra cima mais, né? Mas como é que não baixa a guarda? Não tendo rabo preso. Se tem rabo preso, tem culpa no cartório, tem que baixar. Eu não tenho. E já procuraram tudo que é lugar. E vão tentar achar. Pode achar, mas quero ver provar depois. Que pra bobo eu não sirvo. Quem me comprar por bobo, me larga na primeira esquina, hein? Olha só, hein? Não, e já tá errado no sentido de como é que chegaram lá, então, os 503 deputados, se já tem o rabo preso, então, né? Não são os 503. Como é que foi eleito? Claro que não são, é evidente que não são. Sim. Né? Principalmente no Senado, que é quem tem que controlar o STF. Sim. Por que só ministro do STF não sofreu impeachment até hoje? Só. Todos os outros cargos nunca sofreram impeachment. Todos os cargos já foram. E tem um detalhe, eles não passam pelo crivo popular. Eles não são eleitos. Exatamente. Não, e aí fica. Os nossos ouvintes falam direto isso. Quem manda no Brasil é quem a gente não colocou lá. Pois é, não tem fundamento isso. Não tem. Mas e como é que muda isso? Então, tem que mudar se impondo. Se impondo. E fazendo leis. Eu, a semana que vem, vou falar com o Hugo Mota, presidente da Câmara, põe na CCJ essa minha PEC que pune o ministro do STF que não cumpriu o artigo 53. O Zanin cumpriu em parte. Porque diz ali depois de empossado. Mas não é assim, então ele está respeitando. Sim. Mas eu digo, quem não respeitar vai perder o cargo sem remuneração. É um motivo que eu vou ter para falar com o Hugo Mota. Olha aqui, Hugo, agora é momento de a gente botar essa PEC. Mas aí perde imediatamente ou não?
Ou passa por algum outro processo? Não, a partir do momento que é comprovado que ele não respeitou, vai perder. Porque aí tem mais um trâmite, aí a gente sabe que tem os corredores. Aí que nós vamos ter que pressionar. Pois é. Porque quem não respeita, aí vão ver o que vão fazer. O que eu tô querendo dizer, né, Bibo? Que não respeitam. O que eu tô querendo dizer, né, Bibo? Que acaba em pizza, né? A decisão tá ali confirmada. Mas não aí pode acabar em pizza. Pois é, porque quando o STF manda, que é o correto, sim. Obedecem. Sim. Mas quando o legislativo faz suas normas, também tem que obedecer. É porque se tem lei hoje, elas não são cumpridas, né, Bibo? Pois é, esse é o problema. Pois é. Tem que cumprir lei. Se não cumprir lei, como é que fica? Se o próprio STF não cumpre lei, no caso do artigo 53, aí a população e agora também o Congresso fica amordaçado simplesmente não cumpre e não acontece nada. Isso não pode acontecer. O que eu quero aqui? Eu não quero atrito entre os poderes. Eu quero apenas respeito e equidade. Isonomia entre os poderes. É apenas isso que eu quero, porque hoje está tudo errado. Estão se considerando deuses e não são deuses. Eu garanto que não. Pois é, mas se for fazer uma pesquisa aí para a população brasileira, os deuses do Brasil, quem manda são, o pessoal costuma falar, a toga manda no Brasil hoje, nem foi a gente que colocou eles lá, amordaçam o povo, estão amordaçando o Congresso quase, né? Sim. Tirando o poder, e a gente fica, porque aí tem a decisão, aí define a lei, eles perdem o mandato, mas aí tem um trâmite, tem um corredor, tem um acordo e não é cumprido. Porque o juiz... Nada contra o juiz aí, tá? Deixar bem claro. Mas a punição que tem um juiz, quando comete um crime, vai pra casa recebendo seu salário proporcional. Poxa. Isso é punição? Você que tá me ouvindo aí, se cometer um crime, vai pra casa recebendo salário, é bom? Isso é punição? Isso é prêmio. Isso tem que acabar. Isso é um absurdo. Não pode continuar assim. Por isso que essa minha mudança da Constituição, o magistrado que não, olha que absurdo, que não cumprir a Constituição, ele perde o mandato sem remuneração. E por 5 anos não pode exercer qualquer função pública. Pois é, complicada a situação, mas vamos acompanhar aqui eu todo falo esse com desdobramento, ênfase, né? Lui, mas eu quero o quê? Respeito, só isso. Respeito, que é o que não tem hoje em dia. Não tem. É porque as pessoas cedem. Vem pressão, olha, tu fez isso, teu pai fez isso, não sei o quê, aí põe na pressão. Aí amordaça. E não pode. Poxa então, vida. Quem entra, por isso você cuide muito. Tinha que dizer assim, esse aqui tem culpa no cartório, esse não tem, porque não pode entrar na vida pública quem tem o rabo preso. Tem a questão da ficha limpa, né, Bibo? Pois é, mas também não funciona, porque daí passou ali o ficha limpa, daí se for o caso, pegam o pai, fazem de tudo. Poxa então, vida. Hoje em dia, para vir pra vida pública, tem que estar muito redondo, muito certinho, porque todos são humanos. O Papa erra, qualquer um erra, né? Claro. Mas o importante é não errar com dolo. É não querer fazer algo para se beneficiar em prejuízo, né, da população. Olha o que fizeram aí agora, o INSS, como é que fica a situação dos aposentados, dos idosos. É um absurdo que estamos vivendo aí. Então a gente só pode se indignar. Mas eu tô tão indignado que agora, para mostrar mais indignação, vem o Vitorino. E aí aguente, porque nós falamos só a verdade, somos patriotas e estamos pela causa. Como de costume, né? Nosso Pampa News, sempre com a nossa grande ágora, a nossa praça de debates, a ágora, né? A praça lá da antiga Atenas, onde todos traziam, né, o seu parecer. E aí, como a gente sempre cita aqui, o Voltaire, o grande filósofo francês, seja você de esquerda ou de direita, posso concordar completamente, discordar completamente com o que você disse, mas lutarei até o final porque você tem o direito de dizer. A polêmica continua aqui também na prisão de Collor, mas pareceres diferentes, como sempre diz a nossa democracia, não tá tudo certo, tudo tranquilo, né? Pensar diferente, aliás, o pensar diferente nos dá aí a possibilidade do exercício de reflexão, nos fortalecer nas nossas argumentações também, tudo certo, tudo ok, até saudável o pensamento diferente. Bom, o Bibo Nunes está de novo conosco aqui, porque, olha, teria que ter umas 5 participações do Bibo Nunes aqui, porque são muitos assuntos, né, Bibo? Boa noite. Muitos assuntos. E a Rádio Pampa, a Rádio das Notícias, tem que estar sempre em cima da informação, né? É uma enxurrada de informações e debates. O tempo todo. Olha, a rádio, para quem quer informação, notícia, não adianta. É a Rádio Pampa. Não tem outra alternativa. Não tem. É melhor.
E o engraçado, Bibi, até um pouco antes de você chegar aqui agora, a gente recebe algumas mensagens até mais fortes, mas o pessoal perde a oportunidade da liberdade de expressão com agressões, ofensas pessoais. Não é legal. Aí não dá. Pode ser que eu nunca ofendo honra e dignidade. Vamos debater ideias, né? Bater ideias. E eu sou um cara que eu não sou radical, eu não sou de atacar por nada, eu falo com um certo sentido sempre. As tuas convicções visando também, né? O bem comum. Por exemplo, eu vejo pessoas criticando que o Lula e alguns, o presidente da Câmara, foram pro enterro do Papa, criticando. Sinceramente, eu não vejo por que criticar. Porque o mundo inteiro foi, e o Brasil é um país que tem que ter representação. Então, quanto ao presidente do Brasil, a primeira-dama, o presidente do Senado, da Câmara, tem que ir. Foi o presidente dos Estados Unidos, todo mundo, são mais de 170 países. Sim. Então, criticar por ir lá, esse é um momento que tem que representar o Brasil, e o Brasil tem que enviar seus representantes. Não tenho a menor dúvida. Ser contra isso, eu perco a razão. Eu passo por extremamente radical e perco o fundamento. Tipo aquele que o tempo inteiro só critica, ou só elogia, não tem credibilidade. Tem que fazer sempre alguma coisa de um lado, também, né? Não dá, tu tem que ter um bom senso de olhar aqui e ali. Claro que sempre tem o lado que eu defendo, faz parte. Sim. Mas eu também não posso incorrer num erro, defender o errado. Criticar o governo, presidente da Câmara, do Senado, de ir ao enterro do Papa é muito normal e deveriam ir, e foram. Isso aí não tem como criticar. Espero que não levem um monte de gente como levaram lá para Emirados Árabes, 1.100 pessoas. Quebrou a firma. Aí é complicado, né? Aqui, pelo que a gente viu aqui, entre senadores, deputados, foi 18 pessoas. Mas, enfim, a crítica é essa, levar tanta gente assim pra quê? É a pergunta de alguns, enfim. Não, 18, sinceramente, eu acho que é muito. Não passou um pouco, né? Mas pior foi 1.100. Quando levaram para os Emirados Árabes. Aí é brincadeira. Sabe que são 1.100 pessoas? 1.100, ali foi no gente. início, quando a dona Esbanjan já estava deslumbrada, né? Tava voando, tava com a mosca azul em profusão, ficando em todos os lados, né? Então foi isso que aconteceu. Mas agora que o Brasil tinha que enviar representante, não tem a menor dúvida quanto a isso. São muitos assuntos, Bibo, claro, o tempo também não nos permite tanta coisa que os nossos ouvintes queriam ouvir a tua opinião. Tem muitos assuntos, uma delas que nós estávamos falando agora há pouco, o senador Paim defendendo a redução da jornada de trabalho para 36 horas, já deu uma polêmica aqui também. Isso aí, muitas questões. Eu sou totalmente contra. É contra. Porque a proposta da esquerda é trabalhar menos. Vem cá, por que trabalhar menos? É sempre querer menos. Não, tem que ser 4x3, trabalhar o mínimo possível. Eu a vida inteira trabalhei mais do que 7 por 1. Mais do que 6 por 1. Mais, porque nós comunicadores, nós temos um domingo por mês de folga. Não é isso? É um domingo por mês de folga. E minha vida toda foi sempre assim. Eu passei mais de 25 anos sem ter Natal e sem ter Ano Novo. Trabalhando direto. Tá? Nos sábados, eu como era o dono do espaço, meus filhos, pai, o sábado, que é aniversário de criança, eu chegava sempre tarde. Porque eu tinha compromisso de estar aqui. E Natal e Ano Novo, sabe o que é isso? Natal e Ano Novo, meia-noite, eu nunca estava em casa praticamente, porque eu comandava eventos para Pepsi. Então eu sei o que é essa luta. Agora querer só só direitos e os deveres. Cadê os deveres? Tem um lado do empresário, né, Bibo? Como é que o empresário vai bancar isso? Ser contra rico, por exemplo. Pequenos e médios empresários aqui estão apavorados. Não, só contra rico, não pode ter rico. Se não tiver rico, não tem emprego. Quanto mais ricos tiverem, mais empregos terá para todos. Tem que nivelar por cima. E todo cidadão tem o direito de ser rico. Porque a esquerda gosta tanto de pobre que por onde passa multiplica a pobreza. Basta ver aí o governo Lula, olha que tem gente aí no Bolsa Família. São 54 milhões de pessoas direto no Bolsa Família. Isso é um absurdo. Então, todos têm direito a crescer. Tô errado? Você que é extremista de esquerda, tô errado em dizer que você, que seu pai, que seu filho, seu irmão cresçam na vida, que nós ofereçamos condições e não estar dando o peixe, nós temos que ensinar a pescar. É tão simples entender isso. Hoje nós temos 13 estados que tem mais Bolsa Família do que carteira assinada. Isso eu acompanho muito bem. Eram 13, daí faz uns 4 meses o Rio Grande do Norte saiu e ficaram 12. Agora o Rio Grande do Norte voltou e são 13 estados do Norte e Nordeste onde
pasmem e se apavorem. As pessoas ganham mais Bolsa Família do que emprego formal. Assim começa a ruína de um país. O próprio Lula, ele já disse uns dias atrás aí que não dá, que o Bolsa Família vai manter a população na pobreza, na miséria. E é isso mesmo, porque as pessoas se habituam a ganhar pouco, que dali a pouco 1.300, 1.500, como ganha algum, se tiver um parente preso que pagou por alguma vez o INSS, ele terá ainda o auxílio reclusão de R$1.800 e poucos. Então já vai para R$3.500, quase R$4.000. Não, ainda vai enquanto a família da vítima Sim. não recebe nada. Agora, a família do que cometeu o crime... Mas não tem os direitos humanos para... os direitos humanos... Eu nunca vi os direitos humanos, por exemplo... Para família que foi... Defender um policial assassinado. Eu nunca vi. Família, né? Nunca vi, mataram um policial, nunca vi defendendo quem defende a sociedade, que são os policiais. Aí, direitos humanos, com todo respeito, não serve quando é só para um lado. Tem que respeitar a todos. Aí sim. Direitos humanos, é para todos os seres humanos. Que eu concordo, sou a favor, mas pelo que eu vejo na prática, para todos, né? Não defende os que estão do lado da sociedade, do lado do bem. Sempre defendendo o lado do mal, não é sempre, mas na maioria, imensa maioria das vezes, é isso que acontece. Isso é ruim. Ô Bibo, tem mais uma questão aqui. O projeto apresentado na Câmara hoje abre crédito de orçamento da União, 6,3 bilhões de reais para todos... Nós, todo mundo, né? Que sejamos então obrigados a arcar com o golpe aplicado. Foi um projeto do PSOL para dar um crédito aí para que os bancos cumpram para bancar. Então, deixa eu ver se eu entendi. Me roubaram, tá? Eu sou um aposentado, me roubaram, aí nesse período eu ganho R$6.000. Tá. Aí, como me roubaram, eu tenho direito a tirar um financiamento. É isso? Então, me roubaram, aí eu vou tirar um financiamento no banco que eu vou ter que pagar. Que tem juro, claro, sempre. Mas, isso aí é um absurdo, isso é um deboche, isso é um tapa na cara dos brasileiros. Além de serem roubados, ainda vem com essa proposta. Que isso? É a proposta da deputada do PSOL aqui dizendo, ou seja, os bancos públicos que vão pagar, não tem aqui o nome, foi a participação até do Flávio Pereira que trouxe aqui em áudio, mas... Acho que é a Thalíria, se não me engano. E aí, para ressarcir, porque ontem a pergunta foi essa, da onde o ministro disse, não, todos serão ressarcidos com esse rolo. Não é ressarcido. Da onde vai ser ressarcido? Isso aí não é ressarcir. Ressarcir assim, me tiraram, eu sou aposentado, me tiraram R$6.000. Aí o governo vai lá, toma os teus R$6.000 aqui. Isso é ressarcir. O que estão querendo é que você vá lá tirar um financiamento. É isso? Vai tirar um financiamento para ficar devendo. O que é isso? Já não recebeu e vai ainda se comprometer com o financiamento. Isso é um desaforo. Aí se você não pagar o financiamento, sobra juros ainda. Não, isso aí, com todo respeito, é coisa de pessoal querendo fazer demagogia barata, mas isso aí não passa porque não tem menor fundamento. Agora você brasileiro, você que já foi assaltado aí, vejam como querem tratar você. E fica realmente essa dúvida, porque... E os outros que não roubaram. Os outros, a maioria da população brasileira não roubou. E aí vai ter que pagar. Vai ter que pagar por isso também. O certo é que paga. Sim, isso não tem fundamento. Eu fui roubado, não vai ressarcir. Nós vamos te dar direito, olha só, a pedir um financiamento. Mas financiamento vou ter que pagar. Eu já estou perdendo 6 mil, exemplo 6 mil, perdi 6, não tenho dinheiro e vou tirar o financiamento? Da onde? Essa é a proposta. Com que roupa? Que isso? Então é uma das propostas aqui para, eu coloco entre aspas, a pergunta de ontem foi essa, o ministro disse que iriam ressarcir, como que irá ressarcir um dinheiro? Isso não é ressarcimento. 6,3 bilhões de reais vai sair da onde esse dinheiro? Uma das hipóteses apareceu hoje, uma linha de crédito aí para... Não, mas isso aí não é ressarcir. Não é ressarcir. É fazer com que mas da onde sairia, roubado... Da onde sairia esse dinheiro então, Bibo? Não, o dinheiro foi para financiamento. Mas, não, mas esses 6,3 bilhões, da onde? O dinheiro já morreu. Mas para financiar, eu vou te emprestar. E não é o dinheiro que vai embora. Eles vão resgatar de quem resgatou, não, vai pagar uma multa. Isso aí não é dinheiro para o governo, 6,3 bilhões, mas eles não vão dar. Eles vão emprestar. Vai chegar no Banco do Brasil, na Isso foi desviado por associações, sindicatos. Sim. Não teriam que ser essas associações, sindicatos que teriam que pagar? Sim, esses teriam que pagar e os que comprovadamente roubaram. Porque o caso do Janones, esse deputado que comprovou que pegava dinheiro dos funcionários. Ele comprovou. Sim. 131 mil reais ele tirou dos funcionários e confessou.
dos funcionários. O que aconteceu a punição para ele? R$131 mil depois de 4 ou 5 anos, ele vai ter que devolver em suaves parcelas. Olha que absurdo. Então ele pegou dos funcionários R$131 mil e vai devolver em suaves parcelas depois de 4, 5 anos sem juro algum. E uma multa de R$20 mil. E tirou um empréstimo, então, não? Tirou um empréstimo com juro quase zero. Então tem absurdos. E não perdeu mandato, nada, né? Não perdeu mandato, não perdeu nada. Agora, o cidadão, o aposentado, o idoso, que eu sempre digo, o respeito temos que ter com o aposentado, com o idoso. Porque todo idoso já foi jovem. E nem todo jovem terá a felicidade de um dia ser idoso. Respeite o seu futuro. Respeite o idoso. É complicado porque... Ontem nós fizemos a pergunta, 6,3 bilhões teria que ser o sindicato e as associações. Inclusive, hoje foi citado também pelo Flávio... O irmão do Lula aí. Pelo Flávio Pereira, o Frei Chico também, né? Diz que não sabia olha disso. Que coisa incrível. Frei Chico. Frei pra mim é como padre, é uma pessoa santa, uma pessoa que segue as palavras de Deus, não é isso? Sim. Frei pra mim é isso. Sacerdócio. Mas agora eles usam frei, padre, lá na Câmara tem um tal de Padre João lá, que nunca foi padre. Porque usar o nome de padre, de frei, eu acho que é uma blasfêmia até, né? É um sacrilégio. É um sacerdote, né? Então... porque tem que usar, tem que respeitar. Estamos aí em época de Vaticano com eleição, né? Estamos... aliás, eu vi o filme ontem. Qual dos filmes? Indica a tua. Eu vi o do Oscar. O do Conclave. Muito bom. Indico outro também muito bom, hein? Os Dois Papas. Muito bom. Nessa linha aí. Nessa linha. Sabe que é baseados em fatos reais. Naquela transição. Sim, fatos reais. O Conclave não é real. Conclave não, mas o que concorreu ao Oscar, o outro é baseado em fatos reais e aparece imagens verdadeiras deles depois. Que é do Bento XVI. E aonde que tá? Eu acho que foi Netflix que eu vi também. Olha, muito bom. Dois Papas. Muito bom. Sabe o que é bom? Quem está nos ouvindo aqui, é bom porque nós estamos vivendo isso tudo, né? Até para o pessoal entender como é que foi tudo. Eu achei muito legal o filme. Eu só não gostei do final. O final foi... O final ali não tem nexo. Quanto decepcionante. Eu não vou dizer qual é o final, mas não tem nexo. Aquele final ali acabou, pra mim foi péssimo final. Acabou. Acho que até por isso que não ganhou o Oscar. Porque como é que é o nome dele, o principal ali, esqueci, Chamberlain, como é que é o nome dele? O Camerlengo, que é o responsável. Mas o nome dele, o Camerlengo. Não vou lembrar o nome do personagem, né? Mas é um baita ator, né? Ele ganhou o Oscar. Ele concorreu, né? Ele concorreu também. Não foi. Mas o cara é bom. Mas muito bom, muito bom. O cara é bom. Não, e até alguns perguntaram ontem pra mim, Lui, o que daquilo ali tem de verdade? Tem de verdade todo o trâmite, né? Eles trazem alguns detalhes que a teologia comprova, mas claro que é uma liberdade artística ali do tema, né? Mas deve acontecer alguma coisa daquele tipo também. Não tá dando aqui spoiler, antecipando o filme, né? Mas uma parte que eu achei estranha também, quando ele quebrou o sigilo ali, eu não podia entrar no quarto, ele entrou ali. Sim, ficou meio... Não poderia. Não pode fazer isso. Tanto é que deram ênfase ali, ele pensou um pouco antes, tanto é que a freira chega e olha, mas quem é que fez isso? Não pode. Mas vale a pena. Vale a pena, muito bom, conclave, muito bom. Dois Papas. É com Anthony Hopkins, um baita ator, né? Baita ator. Ele faz o Bento XVI, aliás, ficou caracterizado muito parecido. Os debates teológicos são muito bons. E duas linhas diferentes, né? Porque o Hentzinger, que era o Bento XVI, é de uma outra linha, é um alemão, e aí o Francisco chegando, mais latino, com outra liberação. Vê bem, isso eu acredito que seja verdade. É uma disputa. Onde tem eleição, é política. Sim. Então tem grupo daqui, dali. Tem os grupos. Não pense que já não estão armando lá quem é que é o meu candidato, o teu candidato. Tinha até uma certa discriminação de cor, não pode ter não sei o quê. Isso tem. Com toda essa possibilidade agora de voltar a ser conservador de uma forma antiga da igreja, ou vai continuar na linha do Francisco, lembrando que o Francisco foi o Papa que mais indicou cardeais, então tem muita gente indicada por ele hoje, então pode mas se indicados por ele não seguem a linha dele? Pode ser que não seja. Porque são 135, né? Tem 120 leitos lá, tá faltando para 15. Eles tiveram que fazer uma adaptação lá na... Vou ter que adaptar, porque aumentou, né? Agora, muita gente critica aí, falam, alguns nem respeitam, teve vereador aí que criticou de uma maneira absurda. Não é o momento também. Eu não concordo com muita coisa que ele fazia e pensava, mas eu não posso deixar de reconhecer uma pessoa que é escolhida por cardeais e é o Papa. Então eu posso discordar, mas não posso deixar de respeitar o Papa. Aí eu tô sendo mais realista que o rei. Eu não posso, eu tenho que respeitar pessoas. E é a maior religião do mundo, o cristianismo ainda. Sim. Eu sou contra. Só católicos. Muitas coisas eu não concordava com ele. Mas eu não posso deixar de respeitar a entidade.
Claro. Que representa a liturgia do cargo, o Papa. Católicos hoje é 1 bilhão e 400, é muita gente. Seria o homem mais famoso do mundo? Sim. O Papa, com certeza, a religião, né? Toda essa abrangência. Agora, hoje terminando, foi fechado o caixão, né? Do Papa Francisco. Hoje começa já o embate aí, a questão toda das tratativas do conclave. Não tem limite de dias. Pois é. Tem que ter 2/3 mais um, a maioria já fecharia. E aí vamos saber quem é o novo Papa nos próximos dias. Aí, no início de maio, a gente começa já tem a primeira Papa, votação, né? é quando? Já se fecham agora a partir depois do sábado que é o funeral final, né? No domingo, provavelmente, já começa então, né? Para as tratativas. E não tem limite. Teve votações para Papa há muito certo, quando veio o primeiro Gregório lá, de 3 anos. 3 anos demorou. 3 anos escolhendo um Papa? Escolhendo Papa. Pô, essa eu não sabia. E o que veio de fora não era nem sacerdote. Não foi nem sacerdote. Porque demorou tanto que aí teve que ter intervenções de fora. 3 anos escolhendo um Papa. 3 anos. Foi 2 anos, 9 meses e alguns dias, né? Mas olha... Às vezes pode ser numa votação só, pelo menos. Se ele nomeou também, 80 cardeais em 135, acredito que não vai demorar muito. 80% ali já é meio na tendência dele. Eu vou chutar aqui, né? 4 escrutínios. Tem alguns... 4. Se bem que favoritos não tem muito essa tendência. O próprio Papa Francisco não era nem citado e foi eleito. Também pode surpreender. E a chance de um brasileiro aí? Tem chance, claro, tá lá junto também. O gaúcho aí, o Scherer, tem o Scherer, tem o Spengler também, tem alguns aí competindo. Mas eu acho que não, porque a América do Sul já teve um, né? A tendência seria aí a Ásia, de repente lá na Filipinas também, e o africano, que são bem cotados também. Se continuar nessa linha mais liberal, pode vir alguém Tinha uma profecia do Nostradamus, de tantas tem na própria Bíblia também. Que o Papa Negro seria o último dos papas. Seria o último, É isso? Sim. Mas aí tem a interpretação também do negro. Tem tudo hermenêutica, né? É tudo hermenêutica. Tem a questão também da própria Apocalipse, né? Apocalipse 17, 10 e 11 fala que seria o 8º, o último. E aí quando a gente fala o último em concordância com outros versos lá do 13, Apocalipse 13, que seria ali concorrendo, ou seriam juntos, mesmo na época do anticristo. E aí o anticristo, que seria, segundo a Bíblia, né, um representante político, se for o norte-americano que ganha o cardeal, aí meio que fecha, porque aí, em princípio, a gente entende que se poderia ser Donald Trump e um Papa americano também. Aí então fecha se der um Papa norte-americano, vai dar... É porque o norte-americano, ele é muito polêmico. Ele vem pra briga, ele não... E aí ele é conservador. Conservador. Do mundo, Apocalipse. Em princípio, sim. Eu tenho a minha concepção de quando termina o mundo. O mundo termina quando a gente morre. É verdade. Num piscar de olhos, né? E aí vai, diz que tem outra vida eterna e tal. Sim. É morrendo que se nasce para a vida eterna. Exato. Já dizia São Francisco de Assis. Isso, exatamente. A própria oração dele diz, né? Bom, então a gente fica nessa expectativa de uma nova era mundial, né? Tu tem uma formação religiosa forte, não? Tem algumas. Tenho doutorado em ciências teológicas, né? Arqueologia, hebraico, aramaico, grego, latim. Tenho formações em tudo isso aí. Filosofia, história, vou por essas áreas todas aí, né? Olha aqui, ó. Continuo dando aula. Você ouvinte, o Bombril é nada perto do Luiz, porque o que já fez aí não é mole. Morou nos Estados Unidos, onde mais? Morei em muitos lugares, mas aí como modelo, ou cantando também, por tudo que é lugar aí, né? Cantando pra tudo que é lugar. O que te deu melhor a vida, como modelo ou cantor? Experiência vale como tudo, claro, né? Mas é importante dizer que toda essa época dura mais, né? Essa época artística sempre com as formações acadêmicas, né? Aliás, estou fazendo mais uma hoje. Eu já estou fazendo hoje, comecei a fazer mais uma, dando aula todos os dias de manhã de formação de Enem, de pré-vestibular. A minha especialidade é Oriente Médio na história, né? Então, Oriente Médio, Hamas, uma das formações que eu tenho é formações da ciência teológica de religiões. E qual é o pior grupo terrorista do mundo? Para mim é toda a formação da Rijad ali, né? Que é que eles chamam de Guerra Santa, mas aí entra Hamas, Hezbollah, todos esses aí entram ISIS, muito Estado radicais, Islâmico. Né? Estado Islâmico, todos esses entram bastante, né? Bom, eu tenho uma mania, Bibo, de ler estatutos. Eu li o estatuto do Hamas. Mania de ler estatuto? Aí quebra a firma. Dos partidos. Bom, eu leio bula, né? Então,
Leio bula. Aí o cara que lê bula já tem um problema mental, você né? fala português, inglês, o que mais? Tem algumas, falo que me viram, né? Em francês, espanhol, hebraico, italiano e tudo, a gente vê. Os meus shows, tá convidado, em algum show vai vir. Quero ir. Eu vi o... Cantando em tudo que é idioma. Eu te vi cantando como considera Viver Sinaire. Viver Sinaire, sim. Como é o nome do da Maná? banda? Maná. Maná é mexicano, né? É, mexicanos, são mexicanos, né? Então, aquele ali foi um ensaio em casa e tudo assim, mas os shows normalmente com orquestra sinfônica, aí vai sair um André Bocelli, sai um Sinatra direto, também? Assim, né? Sai tudo. Charles Aznavour, Elvis, olha, parabéns. É a variação. Eu admiro pessoas que o tempo inteiro vivem a vida como se fosse o último segundo. Exatamente. É assim que se deve ver a vida. Viva a vida como se esse segundo fosse o último, porque o vai ser o último. Não, e eu tenho uma coisa meio Bibo Nunes, né? De vez em quando eu durmo. Faz o quê? Eu durmo. Eu é que nem o Bibo Nunes, o cara não para, né? A gente tem essa semelhança. Eu também. Olha, se muita eu dormir, coisa pra fazer. Assim, 4 horas direta, eu tô preparado pra mais 10 dias. Mas direto. 5 horas direto, então não tem como. A minha média também é 4, 5 horas. 4, 5 horas também. Direto? É. Direto. Aí é bom. Porque eu saio daqui ainda, aí chego em casa 1 e pouco, vai comer alguma coisa, já vou ler alguma coisa, já vou... Sim, mas você é turbinado, não consegue dormir. Porque quer baixar sai daqui adrenalina? Com uma adrenalina a milhão. Pessoas, vai dormir, não tem dormir. Não tem isso aí. Tá bom. Meu querido Bibo Nunes, sempre um prazer, sempre um prazer demais. A pessoal gosta muito aqui do Bibo Nunes. Hoje nós saímos um pouco assim das pautas normais, mas é interessante o pessoal conhecer, o pessoal gostar. E até pra te conhecer um pouquinho mais. Tu sabes, Bibo, que meu programa acaba meia-noite. O pessoal até da Pampa estranhou, né? Acaba meia-noite, mas tá no ar ainda, Lu, quase 1 da manhã. É que eu vou lá, acaba meia-noite, o Oberdan Pires chega, eu bato meu cartão e volto. Aí fico com ele. E ele, porque ele tem 11 assuntos diferentes, quando entra em filosofia, teologia. Eu tenho que vir uma hora aqui no Oberdan. Eu gosto muito. É muito legal. E a gente fica aqui até. O Oberdan, ele tem de rádio aqui quanto tempo? Bom tempo. Só de Pampa na madrugada, mais de 10 anos. Vai fazer 10 anos agora. Mas só ele de Pampa entre os fundadores da rádio quase. Tá mais de 20 anos. Porque aqui 97.5 era Universal FM, depois passou pra Jovem Pan, por pouco tempo, e depois não sei o que virou mais. Mas tinha outra rádio também. E agora o Uberdan faz um bom tempo já aqui. Então a gente normalmente faz isso. Chega meia-noite, acaba aqui o meu horário e eu fico com ele ainda depois, de tanto que os papos. Sabe por que isso? Se prolongam, né? Quem gosta do que faz não cansa. Exatamente. Eu, por exemplo, nunca trabalhei na vida. Se apavorou aí? Eu nunca trabalhei, só me diverti. Porque quem faz o que quer não cansa. O segredo do sucesso é fazer da sua vocação a sua distração. Boa. Esse é o nosso querido Bibo Nunes aqui na Rádio Pampa. Valeu, meu querido. Bibo Nunes aqui na Rádio das Notícias.